carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 5. E vamos fazer a leitura alternada dos versos 16 ao 26. Gálatas 5, 16 a 26. Gálatas 5, 16 a 26. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Oremos. Pai amado, nós te adoramos, bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos dado a tua palavra. E, ó Pai, que o Senhor, através da tua palavra nessa noite, desperte os nossos corações, limpa-nos, ó Deus, santifica-nos e ajuda-nos, ó Pai, a compreender a mesma. Que nós possamos, ó Deus, ser incomodados pelo Espírito Santo do Senhor. Que não possamos, ó Deus, ficar aqui nesta noite, muitas vezes desatento, muitas vezes distante da palavra do Senhor, mas que o Senhor abra o entendimento para que a tua palavra seja pregada, para que a tua palavra seja para transformação, para que a tua palavra, Deus, seja para edificação. Que o Senhor fale aos nossos corações, também ao coração de cada criança que vai ouvir a mensagem do Senhor, que o Senhor esteja abençoando as suas vidas. Nós te adoramos, nós te bendizemos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no domingo passado, no sermão domingo passado, foi o último domingo de outubro, nós falamos um pouco sobre a reforma, mais especificamente sobre um dos pilares da reforma, somente a glória de Deus. E nesse sermão creio que os irmãos estão lembrados, nós falamos sobre o objetivo da vida do cristão, que é glorificar a Deus. Ou seja, nós vivemos para uma razão, a glória de Deus, para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. E tudo aquilo quanto nós fazemos, quanto aquilo que nós somos, nós o fazemos direcionado para a glória do nome do Senhor. Esse é o sentido da vida do cristão, esse é o sentido da nossa vida, glorificar a Deus. E é isso que Deus espera dos seus servos, a glorificação do seu nome. A vontade de Deus é que o seu nome seja glorificado através de nós. O ato de glorificar a Deus, e isso tem que ficar bem claro nas nossas vidas, nós temos que reavivar isso nas nossas mentes,
é que o ato de glorificar a Deus, ele não se restringe ao momento que nós passamos aqui na igreja. Aqui nesse momento onde cantamos, louvamos a Deus. Nós não podemos fazer uma dissociação, ou seja, eu aqui vou exaltar o nome do Senhor, vou glorificar, mas durante a minha vida, ou naquilo que eu faço, nas minhas atividades, naquilo que eu sou internamente no meu coração, então eu nem lembro que o meu objetivo é esse, é de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não, a nossa vida por inteiro, ela é para a glória de Deus, né? Os nossos relacionamentos, tudo precisa espelhar a glória de Deus. A maior tragédia que às vezes acontece nas nossas vidas é essa. É quando nós dissemos, olha, eu vivo para a glória de Deus, mas nas particularidades da vida, muitas vezes nós negamos isso, fazendo ao contrário daquilo que nos é pedido na sua palavra. E Deus, ele espera de nós a glória ao seu nome. Deus espera que nós o glorifiquemos. Nós somos como árvores que são plantadas por Deus, e que Deus, como o agricultor, ele vai aguardar os frutos. Ele espera frutos, ele quer frutos, porque ninguém planta, né, uma árvore frutífera, nenhum agricultor planta uma árvore que é destinada a dar frutos e simplesmente para ficar ali não dar frutos. Ele espera o quê? Ele espera frutos. Ele planta no tempo certo, com os cuidados certos, aquela árvore tem que dar frutos. O Senhor Jesus usou isso, ele falou disso algumas vezes, né? Inclusive lá em João no capítulo 15, o Senhor Jesus, ele fala que nós somos os ramos da videira, que é Ele, e quando nós estamos ligados a Ele, ou seja, nós estamos unidos a Ele, Ele espera que esses ramos produzam o quê? Produzam frutos. Produzam frutos, ou seja, tenham um resultado. E os frutos são o quê? São os resultados da graça de Deus concedida a nós, os dons, os talentos, a vida que Ele nos deu. Esses frutos, esses resultados que nós temos que mostrar na nossa vida, que nós temos que ter, esses frutos, eles revelam a glória de Deus em nós. Eles glorificam a Deus nas nossas vidas. Então, quais os resultados, então, ou quais os frutos que nós temos apresentado e que glorificam de fato ao Senhor? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer, né? O que nós estamos fazendo, ou qual são tudo aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida que realmente glorificam o nome de Deus. Aqui nesse texto que nós lemos, em Gálatas 5, Paulo, ele fala dos resultados que todo cristão ele deve apresentar. Ele fala aqui do fruto do Espírito. Ele dedica essa parte a falar exatamente sobre isso, sobre o fruto do Espírito. Paulo escreve para uma igreja, meus irmãos, da Galácia. Era uma igreja que estava vivendo um problema. Um dos problemas daquela igreja é que havia ali algumas pessoas que eram os judaizantes, que eles estavam levando as pessoas, ou influenciando a igreja a viver uma vida legalista, uma vida baseada numa série de regras, numa série de coisas ligadas ao judaísmo, a circuncisão, uma série de coisas. E as pessoas então começaram a confiar naquela vida legalista para serem salvas, para receberem a graça de Deus. E aí Paulo até chama esse falso ensino de outro evangelho, de um evangelho deturpado. E ele diz, né, que ele estava admirado que os gálatas estavam passando do evangelho de Cristo para outro evangelho que não tinha nada a ver com o evangelho puro do Senhor Jesus. Então Paulo escreve essa carta para falar a respeito disso, do legalismo, de regras ligadas ao judaísmo, de falar ali daquilo que os judaizantes eles estavam pregando, eles estavam ensinando. Mas Paulo aqui ele não está ensinando que a vida cristã tem que ser vivida de qualquer jeito, porque o outro extremo era esse. Já que não tem lei, já que não tem regra, então eu vou fazer e acontecer.
tudo é válido, eu posso fazer tudo. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está afirmando isso. Paulo está dizendo o seguinte: você tem que viver para a glória de Deus. Você tem que produzir frutos. E a responsabilidade é maior, porque seguir regras, irmãos, seguir regras não é tão difícil. Quando nós impomos regras, nós falamos, olha, isso, não faça aquilo outro, não é tão difícil. Agora, o mais desafiador é viver os princípios da palavra. É você, através das Escrituras, você entender os limites da sua liberdade, você não usar a sua liberdade para dar ocasião à libertinagem. Então Paulo, ele está chamando a atenção disso, por isso que ele fala aqui que o cristão, ele precisa andar no Espírito, ele precisa frutificar, ele precisa apresentar o fruto do Espírito, porque isso que Deus espera de nós, é isso que Deus requer dos seus servos, é isso que glorifica a Deus. Então, a questão que esse texto nos responde é muito pertinente para os nossos dias. Como nós podemos frutificar para a glória de Deus? Se a nossa existência, se o nosso objetivo de vida, ele se cumpre no fato de nós glorificarmos a Deus, mas como nós podemos fazer isso? Como nós podemos fazer isso? Nós não estamos aqui falando, de uma forma mais direta, do ato de nós glorificarmos a Deus no culto, na adoração aqui, mas na vivência diária, naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos, naquilo que está no nosso coração. E como Paulo, ele descreve que nós podemos frutificar então para a glória de Deus. Quais são os princípios aqui que Paulo, ele nos afirma para nós seguirmos, para que possamos então produzir frutos para a glória de Deus? Então a primeira coisa que Paulo, meus amados irmãos, ele vem nos ensinar de uma forma bem clara e no início aí, é que para nós produzirmos frutos para a glória de Deus, ou fruto para a glória de Deus, nós frutificarmos para a glória do nosso Deus, nós temos que andar no Espírito. Andar no Espírito. O texto, no versículo 16, Paulo já ensina esse princípio. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, andar no Espírito quer dizer ter uma vida no Espírito, é progredir, porque quando você anda para algum lugar. Ninguém gosta de ficar andando em círculos, porque você não chega a lugar nenhum. Você vai andar, vai caminhar, você estabelece um objetivo, vou chegar a tal lugar, então eu vou progredir, eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou melhorar, eu vou avançar a cada dia naquilo ali. E a nossa vida, ela precisa ser assim, uma vida que avança. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3,18, ele fala que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Ou seja, isso é um melhoramento, isso é um avanço, isso é uma evolução, isso é um progresso. Ou seja, andar no Espírito. Nós precisamos, fazer isso. Por quê? O texto nos diz que porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então andar no Espírito significa nós progredirmos primeiramente em negar a nós mesmos. Porque muitas vezes a pessoa pode ler esse texto e falar assim, olha, eu tenho que andar no Espírito. E achar que esse andar no Espírito é uma coisa mística. É uma coisa num sentido de sobrenatural, o Espírito Santo vai fazer alguma coisa ali que aquilo ali é uma coisa sobrenatural, vai me fazer andar. Não, esse andar no Espírito, irmãos, apesar de envolver a questão sobrenatural, porque é uma ação do Espírito em nós, mas é uma coisa natural do cristão. É uma coisa que precisa acontecer na vida do cristão. E a primeira coisa que Paulo nos fala aqui é que andar no Espírito significa nós negarmos a nós mesmos. É negarmos a nós mesmos. Por quê? Porque é uma luta. Porque é uma luta. Se nós andarmos no Espírito, nós jamais satisfaremos a concupiscência da carne, ou seja, a inclinação da carne para o mal, os desejos exagerados da carne. Ou seja, negar a si mesmo é o passo que nós damos para viver uma vida espiritual.
Viver uma vida no Espírito não é como muitos pensam, uma vida onde há acontecimentos sobrenaturais, experiências e tudo mais. Às vezes as pessoas acham isso, ainda mais no meio que nós vivemos, né, nessa religiosidade brasileira. Às vezes as pessoas acham isso, que a vida espiritual é essa. Mas a vida espiritual, andar no Espírito, é negar a si mesmo. É negar a tendência daquilo que nós fazemos que contraria a vontade de Deus. E Jesus já havia falado isso lá em Marcos 8,34, quando ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, antes de tomar a cruz. Se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, aqui que está o ponto central de uma vida que anda no Espírito, que procura andar no Espírito. Nós muitas vezes cometemos o erro de querer andar no Espírito, de aprender a palavra, de ser cheios da palavra, de ter entendimento doutrinário e tudo mais. Mas quando chega o momento de nós negarmos as nossas tendências, nós não negamos. Nós queremos fazer aquilo que nós almejamos e desejamos, que é contrário à vontade de Deus. Nós fazemos isso, nós cedemos. Como que pode ser isso? Se nós queremos, de fato, viver uma vida no Espírito, nós temos que negar. Progredir, então, é negar a si mesmo. Quantas coisas nós queremos falar, né? E falamos ainda mais nesses dias, e às vezes, infelizmente, irmãos, nós nos orgulhamos disso. Nós pensamos, não, eu falo, eu sou franco, eu falo, eu não escondo nada e tal, é o meu jeito. Mas muitas vezes isso mostra que nós não estamos negando a nós mesmos. Nós não devemos ser falsos, mas não é estar aí também, sair por aí falando o que quer, agredindo as pessoas, ofendendo os outros, de forma nenhuma. E achando que isso é uma qualidade. Não é. Isso demonstra que nós não temos a capacidade de dizer não para nós mesmos, que nós entronizamos no centro do nosso coração os nossos desejos, a nossa inclinação, às vezes o nosso caráter defeituoso. É isso que é a verdade. E Paulo fala: negue a si mesmo, o que é uma das coisas mais difíceis. Às vezes nós negamos as coisas aos outros, as pessoas que estão mais próximas de nós, mas na maioria das vezes nós não negamos a nós mesmos. E Paulo fala: olha, para que você ande no Espírito, você tem que negar a si mesmo. Esse andar no Espírito também é progredir na luta contra o pecado. O texto fala: porque a carne milita contra o Espírito. A palavra militar é guerra, né? Você se opor. O Espírito contra a carne, né? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Irmãos, isso aqui diz a respeito de uma luta ferrenha, uma luta que não há acordo. Nunca o Espírito Santo vai fazer acordo com a carne, com a inclinação errada. E por sua vez, a inclinação, o pecado, ele vai atacar constantemente o Espírito. Porque são opostos, não há amizade entre eles, não há acordo entre eles. E essa guerra é a nossa luta. Muitas vezes hoje nós vemos as pessoas cedendo muito fácil a uma vida pecaminosa, a uma vida de pecado. Elas cedem muito fácil porque muitas vezes elas querem o quê? Que a coisa seja resolvida sim. E nós vemos lá em Hebreus, que o autor de Hebreus, ele fala: na vossa luta contra o pecado ou contra a carne, vocês não têm resistido até o sangue. Ou seja, vocês não têm se empenhado, vocês não têm lutado de fato, vocês não têm buscado de fato, porque é uma guerra, é uma luta. Às vezes nós não entendemos, irmãos, esse contexto, porque Paulo ele vivia numa época muito militarizada. Paulo mesmo era um soldado também. Paulo, ele vivia no Império Romano, ele era um cidadão romano, e Roma era um império militarizado. Por que cresceu tanto? Porque combatia, era o melhor exército do mundo, era o exército mais forte, era um exército invencível. A maioria dos cidadãos romanos eram convocados para a guerra.
tinham que lutar, tinham que treinar. Então Paulo está falando, está usando aqui essa expressão para dizer, é uma luta ferrenha, uma guerra, você tem que entrar em guerra com você mesmo, você tem que lutar contra o pecado, é uma luta. Muitos entregam. Às vezes há um problema, há uma adversidade, às vezes no relacionamento, às vezes a questão do perdão, às vezes uma crise no casamento. Aí muitas vezes se entrega. Se entrega porque as pessoas não querem lutar, elas querem felicidade. Hoje o cristianismo ele deixou de ser uma guerra, um embate, uma batalha, para ser um parque de diversões, porque não se quer luta. E meus irmãos, a luta, a vida do cristão é luta, é guerra constante. Se a pessoa não quer uma guerra, se a pessoa não quer lutar contra o pecado, então ela não deve ser um cristão. Ela não deve. Ela deve fazer outra coisa qualquer, mas ser um cristão não. Se ela não está preparada para a guerra, para a luta, contra ela mesma e contra o pecado, então olha, não é o seu lugar. Não é o lugar dessa pessoa. Porque Paulo diz aqui, olha, você quer andar no Espírito? Você precisa andar no Espírito para não dar ocasião à carne, então você precisa lutar. Você precisa lutar. E nós vivemos, irmãos, dias em que o mundo, na realidade, estimula, né, o outro lado. A carne está sendo alimentada e o Espírito muitas vezes está sendo enfraquecido. E andar no Espírito significa progredir na orientação do Espírito. Ou seja, para nós andarmos no Espírito, nós temos que ouvir a orientação dele. Ele fala, se nós somos guiados, versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito. E como o Espírito nos guia? Através da palavra. O Espírito Santo de Deus, ele fala através das Escrituras, porque o Espírito Santo de Deus é o autor das Escrituras. Homens santos, que foram inspirados por Deus, escreveram o texto sagrado. Então o Espírito Santo ele nos fala através das Escrituras. Nós não devemos ser orientados, meus irmãos, aquilo que o mundo pensa, por aquilo que eu penso, pelas minhas próprias filosofias, pelas minhas próprias inclinações. O que mais a igreja e cada um de nós carece nos nossos dias é dizer o que a palavra de Deus fala sobre isso. O que as Escrituras ensinam. É questionar isso. É questionar, às vezes, as atitudes que nós temos à luz da palavra. Não é raciocinar, não é muitas vezes querer justificar o que a Bíblia condena, os princípios que a Bíblia quer que nós sigamos, o Espírito Santo de Deus fala, precisam ser seguidos. Não há discussão. Buscar a orientação, ou progredir na orientação do Espírito, é ouvir o Espírito que fala através das Escrituras. Aí sim nós vamos andar no Espírito. Aí sim nós vamos glorificar a Deus. É um outro grande problema que nós muitas vezes enfrentamos. Porque nós ouvimos, são tantas vozes, né? As pessoas nos falam, o mundo fala, a mídia fala, os filmes falam, as novelas falam, muita coisa, isso vai bombardeando, e daí a pouco nós vamos tomando isso como orientação de vida, e daí a pouco nós vamos fazendo aquilo que as pessoas falam, que o mundo fala, e aí nós nos esquecemos, irmãos, que a orientação fundamental é a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus fala através da palavra. E se você quer andar no Espírito, você precisa ouvir o Espírito. Ele vai te orientar, ele vai te mostrar, ele vai te direcionar, ele vai tirar suas dúvidas, ele vai apontar o caminho para você. Agora é claro que é preciso seguir orientação. Não adianta nada você ouvir a voz e você seguir para o outro lado. Vá por aqui, vá para a direita, você vai para a esquerda, vá para a esquerda, você vai para a direita. É orientação com submissão às Escrituras. Isso é andar no Espírito. Então andar no Espírito, meus irmãos, não tem nada de místico. Não é aquilo que muitos pensam, a vida que a pessoa vai flutuar em nuvens, vai ter sonhos, visões, o anjo desce, o anjo... Não é nada disso. Às vezes pessoas aí
falam, eu tive a experiência tal e tudo, e vive uma vida, muitas vezes, pior do que um incrédulo. Isso não é andar no Espírito, isso é qualquer outra coisa. Andar no Espírito é nós progredirmos a cada dia negando a si mesmo. É negar, é falar, eu não vou fazer isso. Eu tenho o desejo, até a inclinação de fazer isso, mas eu não vou. Eu vou contra a minha vontade. Eu vou chorar, eu vou ficar ali, mas eu não vou. Eu não vou. É lutar contra o pecado. O pecado tenazmente nos assedia, mas eu vou lutar. Vou tomar decisões, eu vou atrás, vou buscar ajuda, mas eu vou lutar. Isso, meus irmãos, é andar no Espírito e progredir. Eu conheço a palavra, eu quero conhecer para quê? Para mim ser, uma sumidade no conhecimento teológico? Não. Conhecimento teológico ele só tem realmente razão de ser quando esse conhecimento ele vai para a nossa vida, ele nos santifica, ele nos faz ver a maravilha que Deus é, a grandiosidade de Deus, e isso se transforma em orientação para nós. Então, como podemos frutificar para a glória de Deus? Andando no Espírito. Procurar andar no Espírito. A segunda coisa que Paulo nos ensina como nós podemos frutificar para a glória de Deus é não servir à carne. Não servir à carne. A carne, meus irmãos, quando Paulo usa essa expressão aqui, ele está falando da inclinação da nossa natureza pecaminosa. Da nossa natureza pecaminosa. Ele faz aqui o contraste entre carne e espírito, um oposto ao outro. A inclinação para o pecado, a inclinação para aquilo que ofende a Deus, com a vida do espírito que procura glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aqui ele fala das obras da carne, ou seja, o serviço, aquilo que também é o produto. Aqui poderíamos dizer que isso aqui é o fruto do pecado. É o resultado do pecado. Paulo ele não tem intenção aqui, meus irmãos, de esgotar todas as obras da carne. Aqui ele lista várias, que nós podemos observar aqui, mas ele não tem esse intuito de esgotar todas. Existem muitas outras, muito mais. Mas essas aqui são algumas que exemplificam aquilo que nós devemos negar na nossa vida, aquilo que nós não devemos fazer. Ou seja, não fazer isso aqui significa não servir à carne. E Paulo ele fala, olha, você não pode servir aos desejos sexuais. Ele fala da prostituição, da impureza, da lascívia, que é o desejo exacerbado, por um sexo descomprometido fora do casamento. E aqui ele fala que isso tem que ser negado, nós não podemos servir a isso, porque a humanidade sem Deus, ela serve aos desejos sexuais. A prostituição hoje, ela é elevada ao status de profissão. Há países aí, meus irmãos, que uma prostituta, ela tem já direitos igual a um trabalhador. E alguns, infelizmente, afirmam que isso é um trabalho. Isso nunca foi um trabalho, isso é uma deturpação. Isso é uma deturpação da sexualidade dada por Deus. Não foi, e não é, e nunca o será pela lei de Deus. E hoje a humanidade, ela vive, ou sempre viveu, e mais nesses dias que nós estamos agora, esses desejos sexuais, ou essa expressão da sexualidade, ela é muito evidente. Ainda mais que estamos na época da internet. A pornografia, ela é uma das indústrias que são mais rentáveis. E a pornografia, infelizmente, ela está presente em lares cristãos. Ela muitas vezes é vista por homens, por mulheres, segundo pesquisas que têm sido feitas por aí. Ela continua produzindo, ela nunca foi tão lucrativa como nos nossos dias. A sexualidade, esses desejos sexuais influenciam até mesmo os namoros. Quantos jovens por aí, e às vezes até cristãos, que já têm vida sexual ativa antes de se casarem, e acham que isso é normal, isso é pecado diante de Deus. Nunca deixou de ser pecado, continua sendo pecado.
O envolvimento sexual fora do casamento, ele é pecado diante de Deus. Porque a sexualidade, ela só é permitida pela lei de Deus dentro do casamento. Mas hoje nós vivemos uma pressão muito grande da sociedade. Uma pressão em cima da juventude e até de adolescentes. Há casos aí da vida sexual começar cada dia mais cedo, 11 anos, 12 anos. Às vezes a gente vê quando há caso de gravidez, a gente vê uma criança carregando a outra. E com uma série de problemas. E o problema maior é que isso ofende a santidade de Deus. Isso é pecado diante de Deus. E a sociedade, a humanidade está a passos largos, diante dessa situação. Quantos casamentos são destruídos, meus irmãos, por causa da perversão sexual? Pessoas às vezes, não vou mais ficar casado com fulano porque ela não me satisfaz mais, ele não me satisfaz mais. Aí começam as aventuras, a traição, os casos extraconjugais. Isso é pecado. Isso é perversão diante de Deus. Agora, o cristão ele não pode servir a isso. Porque isso é um laço. Nós vemos que foi laço na vida de Davi, na vida de Salomão então. Eles caíram e outros caíram por causa de desejos sexuais que não são realizados dentro dos limites que Deus traçou. A sexualidade em si, irmãos, ela não é um pecado. Deus criou o homem para ser um ser sexual, para desfrutar da sexualidade, mas dentro dos limites do casamento. É ali que isso deve ser desfrutado, e não fora dele, e não de qualquer maneira. Então não podemos servir a isso. Não podemos servir também ao misticismo. Paulo fala da idolatria, da feitiçaria. O homem, ele produz os seus próprios deuses, ou seja, aquilo que ele adora. Não podemos servir outro que não seja o Senhor. E a idolatria aqui, Paulo evidentemente estava falando do contexto ali da Galácia, que também era parte daquele império romano que era extremamente idólatra. Mas ele fala que nós não podemos servir a qualquer outra coisa que não seja a lei de Deus. Nós não podemos servir outro que não seja Deus. Não servir a outros deuses. Não servir ao misticismo, às crendices. Paulo, ele condena, porque o mundo inteiro, ou a maior parte, serve a essas coisas, mas o cristão não. O cristão não pode servir porque isso é obra da carne. Isso é inclinação da carne. Nós não podemos servir também a aversão ao próximo, ou seja, a cultivar o ódio. O versículo 26 fala das inimizades, das porfias, que são disputas, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções, as invejas. Veja que a maior parte dessas obras da carne se relacionam à aversão ao próximo, ao ódio, a um relacionamento quebrado. Quando isso, meus irmãos, impera na vida de alguém, isso é evidência que ele está na carne, que ele não está no espírito. Nós fomos criados para relacionamentos saudáveis, sim. Os relacionamentos têm problemas? Tem. Mas nós não podemos alimentar inimizades, disputas, nem ciúmes, nem iras. Viver uma vida de ira, qualquer coisa está irado, está nervoso, sai falando por aí, ofendendo o outro. As discórdias, promovendo às vezes dissensões. Facções. Paulo, ele muitas vezes é até redundante, vamos dizer assim. É claro que cada uma dessas aqui tem uma direção, mas Paulo enfatiza bem. Dissensões, discórdias, facções, invejas. Invejas. Tudo isso são evidências que, se a pessoa pratica, ela está pendendo para a carne, para aquilo que é errado. Hoje, eles dizem que as redes sociais, elas servem para aproximar as pessoas, mas a gente tem visto ao contrário. Tem servido para distanciar. Muitas vezes, uma coisa que não tinha na nossa vivência,
um grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp, meus irmãos, pode ser uma grande bênção. É uma grande bênção quando ele é bem usado, né? E eu agradeço a Deus porque hoje muitas coisas se resolve. Mas ele pode se tornar uma dor de cabeça muito grande. Quando tem um grupo lá e alguém sai do grupo, aí paira uma nuvem de mistério. Por que que ele saiu? E aí começa as pessoas a imaginar, olha, ele saiu porque fulano falou isso. Ah, eu desconfio que foi isso. E aí começa a fofoca. Começa então, né, a imaginação. E aí, meus irmãos, muitas vezes por causa de uma atitude tão, né, tão pequena, tão simples, relacionamentos são quebrados, são estremecidos, né? E aí há o afastamento. E aí começa então a ver isso que Paulo está condenando aqui, as inimizades, as discórdias. Não pode ser assim, é o que Paulo está dizendo. Não podemos servir a isso. Às vezes podemos ter problemas, e temos, porque nós somos pessoas falhas, vamos falar com o outro. Mas aqui entra aquela questão que nós falamos anteriormente aqui, que andar no Espírito é lutar contra isso. Não é fácil muitas vezes a gente ter um relacionamento quebrado, a gente reerguer novamente. Às vezes é necessário a gente se humilhar, a gente orar, a gente buscar outra pessoa. Enfim, é preciso lutar, não podemos nos conformar e falar, olha, que ele fique lá e eu fique aqui, tudo resolvido. Não está resolvido, não foi resolvido, né? Então não podemos servir a essa aversão ao próximo. E Paulo também ele fala, não podemos servir aos excessos dos prazeres. Por isso que ele fala de bebedices e glutonarias. E alguém pode pensar, eu estou livre disso, porque eu não bebo demais, eu não como demais. Muito pelo contrário, eu quero ter, né, um corpo ali e tal, então eu estou fazendo uma dieta, um negócio assim, então esse não é o meu problema. Mas o que Paulo está dizendo, meus irmãos, ele está citando 2 exemplos para falar dos excessos dos prazeres. Ou seja, quando o prazer ele vira algo principal e fundamental, e pode ser qualquer coisa. Irmãos, nós temos que muitas vezes repensar o tempo que nós gastamos em coisas que nós gostamos, que às vezes são coisas legítimas, mas muitas vezes nós estamos excedendo, nós estamos colocando como algo primeiro. Coisas que às vezes são até legítimas em si, mas nós colocamos como algo principal e tem roubado o nosso tempo e tem roubado as nossas prioridades. É isso que Paulo está falando aqui. Vou citar um exemplo, às vezes o seu trabalho ele é algo prazeroso para você. Mas se você excede, se você muitas vezes sacrifica o tempo que é devido a Deus, se você muitas vezes sacrifica o tempo que é devido a você cuidar da sua família, você está incorrendo nesse pecado. Você não bebe demais, você não come demais. Contudo, você está se excedendo nisso. Quando nós excedemos em coisas que são para o nosso prazer e deixamos a prioridade que é Deus, muitas vezes a obra de Deus, por causa disso, é pecado também. Às vezes a gente sabe que tem pessoas que têm a capacidade, às vezes, de deixar um trabalho na igreja, um culto, para praticar outras coisas. Às vezes por causa de uma diversão. Meus irmãos, está errado. Ah, mas isso é prazeroso, é só aquele dia que eu tenho. Mas está errado, porque a sua prioridade não é isso. Não é fazer aquilo que você gosta. Você tem que entender isso. E é isso que Paulo fala aqui. E aí é culpado de incorrer nisso aqui. O excesso dos prazeres. Paulo vivia numa época, irmãos, que as pessoas se excediam. E muito. Ele escreve aos Gálatas, mas se você ler a carta de Corinto, você vai ver que eles se excediam nos prazeres, as bebedices, na glutonaria e várias outras coisas. E Paulo então diz, olha, você não pode servir a isso. O cristão, ele não serve a isso. Há prazeres legítimos. Há coisas que nós podemos fazer sim, mas sem excessos, sem exageros, sem comprometer nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com os nossos familiares, com o nosso cônjuge. Ah, sim, mas nós temos, meus irmãos, que ter aquilo que Paulo vai falar mais à frente, domínio próprio. Nós não podemos servir ao pecado
como diz, de qualquer tamanho. Aí Paulo, ele diz aqui, né, coisas semelhantes a estas, coisas que lembram, que levam a outros mais graves. Lá em 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo fala, abstende-vos de toda forma de mal. Então, tira isso, não sirva isso. Não torne isso algo importante na sua vida, algo decisivo na sua vida, porque se você fizer isso, você está retrocedendo na época em que você servia, que você tinha que servir a isso e não ao Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, nós não podemos, porque isso não é mais obra nossa. O versículo 24, ele diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Paulo não tem dó da carne, ele fala, olha, não é simplesmente um abandono, não é simplesmente um afastamento, não é simplesmente dizer não, é crucificar, é matar, é acabar, é ser radical, é a crucificação. Assim como Cristo foi crucificado, nós também em Cristo fomos crucificados para o mundo, com as suas paixões e concupiscências. Meus irmãos, nós não podemos servir a essas coisas se nós queremos andar no Espírito, queremos frutificar para a glória de Deus. E temos que combater tenazmente isso, porque é algo que está sendo, nos nossos dias, uma influência muito grande, principalmente na igreja do Senhor. Não sei se você teve tempo de ler aí a pastoral, foi colocado aí no nosso boletim, é a primeira parte. Eu peguei um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala sobre a secularização da igreja. Ele fala que esse é um dos perigos que está ocorrendo na igreja, o processo de secularização. E ele diz aqui em 2 trechos, a secularização é um processo de acomodação ao modo de pensar e agir do mundo. É deixar de se opor ao mundo para pensar como ele. É capitular-se à sua cosmovisão desprovida da verdade. É viver subjugado pela ditadura do relativismo moral. É cair na armadilha de copiar o mundo para tentar atraí-lo. Muitas igrejas já perderam o vigor espiritual porque enfiaram o pé na forma do mundo. Pensam e agem como ele é. Preferem relativizar a verdade de Deus a confrontarem o mundo. Copiam suas festas, imitam sua moda, adotam suas músicas, aderem ao seu lazer e adotam a sua filosofia de levar vantagem em tudo. Esquecem-se da palavra de Deus, amam as coisas e usam as pessoas para alcançar seu alvo supremo, a busca do prazer. O alvo supremo, meus irmãos, nosso não é a busca do prazer. O alvo supremo nosso é a glória de Deus. O alvo supremo da igreja é a glória de Deus. Por isso que não podemos fazer, como ele diz aqui, colocar o nosso pé na forma do mundo, de forma nenhuma. Nós não podemos ter medo de contrariar o mundo. Nós não temos que ser legais, politicamente corretos para que o mundo goste de nós. O mundo não tem que gostar e não vai gostar de nós. Jesus falou isso, Jesus deixou claro, e eu fico, meus irmãos, preocupado como tem crentes que ainda querem a amizade do mundo. É uma coisa incompatível, não tem, Jesus falou, está escrito. Quer contrariar, quer chamar ele de mentiroso, ele não é. Ele falou que o mundo não gosta, não ama aqueles que são filhos de Deus. E nunca vão fazê-lo, pelo contrário, vão persegui-los. E nós temos que estar preparados para isso. Temos que confrontar. Temos que, como ele fala, transtornar o mundo. Não sermos transtornados por ele. O preço desse serviço, se alguém, ele serve a carne, o preço é que ele não vai herdar o reino de Deus. Versículo 21 de Gálatas, que nós lemos, fala, ele diz assim, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Paulo, meus irmãos, está dizendo, olha, para os Gálatas, eu já falei disso com vocês, eu estou repetindo isso. Não vai herdar o reino de Deus que tais coisas praticam. Isso é inegociável. Não tem justificativa, não vai herdar
o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, meus irmãos, o preço é muito alto desse serviço. Por isso que nós não podemos servir a carne. Não podemos servir a carne porque o salário do pecado é a morte. E porque quando em Cristo nós fomos redimidos, nós passamos agora a ser servos de Deus, servos da justiça. Então você quer glorificar a Deus, você quer dar frutos para a glória de Deus, então você precisa não servir a carne, lutar contra isso. Em último lugar, é necessário também, para frutificar para a glória de Deus, além de andar no Espírito, não servir a carne, temos que cultivar o fruto do Espírito. O fruto aqui é o fruto do Espírito, com várias nuances, com várias virtudes. O fruto é o resultado, é aquilo que nós falamos. Deus espera o quê? Fruto. O que é que Ele espera dos seus servos? Resultados. Deus te deu a salvação, Deus regenerou você, Deus te deu a sua palavra, Deus te deu o Espírito Santo. Então, Deus te deu a igreja, Deus te deu os sacramentos, Deus te deu a bênção da oração. E o que é que Deus então espera de tudo isso? Ele espera que você frutifique para a glória dele, que você apresente resultados, que o fruto seja evidente na sua vida. E nós precisamos cultivar o fruto do Espírito. Nós temos que cultivá-lo, meus irmãos, na dependência de Deus. Quem produz isso é o Espírito Santo. Isso aqui não são qualidades inerentes ao ser humano, no sentido de que, da forma com que é apresentado aqui, nós vamos obter isso pela nossa própria técnica. Eu sou uma pessoa muito alegre. Você pode ser muito alegre, mas você tem alegria verdadeira e genuína? Tem muita gente que é alegre, se alegra por um monte de coisa. Mas a alegria aqui é uma alegria que é fundamentada em Deus, fundamentada naquilo que Deus é, o que Deus fez nas nossas vidas, né? Então, é algo que é produzido não pelo homem, mas é produzido em nós, por Deus. E nós podemos produzi-lo, utilizando os meios de graça que Deus nos concedeu. A oração, a palavra, os sacramentos, a igreja. Nós podemos cultivar esse fruto na dependência de Deus. Se muitas vezes nós olhamos aqui e falamos, olha, eu careço de amar mais o próximo, eu careço mais de amar a Deus. Então procure cultivar isso. Como você vai fazê-lo? Peça em oração, busque a Deus, leia as Escrituras, seja mais dedicado. E Deus vai te dar oportunidades para você exercer o seu amor, para você exercitar a sua fidelidade a Deus. Cultivar, meus irmãos, o fruto do Espírito na busca das virtudes, que são essas aqui. O fruto do Espírito é uma unidade de diversas virtudes. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, que é a paciência, né? A benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Lá em Romanos 12, 9 a 21, Paulo, ali ele escreve ordenando a igreja que pratique as virtudes. É outro texto que ele fala sobre isso. Fala que a igreja precisa praticar o amor, o zelo, a alegria, a esperança, a hospitalidade, a humildade. Ele resume, meus irmãos, tudo isso ali naquele texto de Romanos, no versículo 21, quando ele fala, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vencemos o mal com o bem quando nós praticamos as virtudes do Espírito. E nós temos que lembrar uma coisa, que os valores são invertidos. Essas virtudes que nós lemos aqui não são muito apreciadas pelo mundo. Pelo contrário, o mundo, meus irmãos, adora outro tipo de coisa que não é virtude. Basta a gente ver aí, às vezes, na televisão, na mídia. Hoje a gente vê esses reality shows, né, em que a pessoa está lá, está presa ali naquele lugar, e aí quando a pessoa faz mais intriga com o outro, quando a pessoa derruba o outro, quando a pessoa faz alguma coisa para prejudicar o outro, aquela pessoa é exaltada. Olha, está vendo? Ele tem personalidade forte. As pessoas aplaudem isso. Aí ele é franco, ele fala diretamente, as pessoas aplaudem isso. Isso não é virtude, irmãos. Isso é exaltado pelo mundo. As pessoas às vezes elogiam, fulano tal, conseguiu, né, se fazer por si mesmo, ele é uma pessoa poderosa, ele tem poder, ele...
faz coisas, né? Assim, é uma pessoa que se impõe. Esse é o tipo de virtude ou de característica que o mundo adora. Quando o cristianismo ele começou a se expandir para o império, muitas pessoas acusaram, e hoje tem alguns historiadores que acusam o cristianismo pela queda do Império Romano. Tem alguns historiadores que têm essa linha. Eles falam, olha, uma das coisas que causou a ruína do Império Romano foi o cristianismo, porque o cristianismo ele pregava virtudes que o Império Romano não fazia forte o Império Romano. Se você às vezes lê algum livro, alguma coisa na história daquela época, você lê algum filme e tal, você vê como que era aquela época, o que o romano, o cidadão romano, ele gostava. Durante cerca de uns 4, acho que foi até mais, 4, 5 séculos, havia as lutas nas arenas, o Coliseu, aonde as pessoas eram levadas e elas lutavam. E, meus irmãos, era um espetáculo terrível, era algo terrível. E até um dia desse, vendo uma cena dessa dos gladiadores ali, eu pensei, eles podiam ter inventado o futebol nessa época, né? Pena que o futebol foi inventado tempos depois, mas para eles isso era o futebol. O Coliseu Romano era um estádio, mais de 60 mil romanos ali, vendo homens lutarem até a morte. E eles apreciavam quando a lâmina da espada vinha e decepava a cabeça do oponente, ou vinha outro e rasgava o outro pelo meio, ou vinha um leão e se embolava ali e despedaçava o outro. Aquilo era aplaudido. O sangue na arena. Esses eram os valores, irmãos, dos romanos. Eles adoravam isso. Eles aplaudiam. Agora, quando você falava, quando vem Jesus pregando a humildade, dar a outra face, a longanimidade, a paz. O romano só conhecia uma paz, que era a pax romana, que era a paz feita pelas legiões. Que era a paz onde os exércitos chegavam e falavam, ou você se rende ou a gente acaba com tudo isso aqui. Aí eles faziam a paz. Era a pax romana. Mas Jesus vem e prega a paz que excede todo o entendimento que o mundo não pode dar. E aí então eles julgaram, isso enfraqueceu o Império Romano. O Império Romano ficou frouxo. Os bárbaros vieram e dominaram. E é isso, meus irmãos, que continua sendo valorizado muito nos nossos dias. Não essas virtudes que são para a glória de Deus. Às vezes até virtudes parecidas com essa, mas são simplesmente para satisfazer as pessoas. São simplesmente, às vezes, aquilo que é chamado hoje do politicamente correto, né? Que é algo totalmente pervertido nos nossos dias, que é uma ideologia danosa para nós, mas não é para a glória de Deus. Então nós temos que cultivar o fruto do Espírito na busca das virtudes, cultivar o fruto do Espírito como certeza da vontade de Deus. Paulo diz, contra essas coisas não há lei, não há lei. Ou seja, Deus ele aprova o cultivo desse fruto para a sua glória. E a nossa maior preocupação, meus irmãos, deve ser não fazer aquilo que Deus desaprova, mas buscar o que Deus sempre aprova através da sua lei sagrada. Se Deus aprova essas virtudes, nós temos que procurar refleti-las na nossa vida, cultivar o fruto do Espírito, né, para a glória de Deus. Então, são características do fruto do Espírito que revelam a ação e o caráter de Deus em nós, nas nossas vidas. 1 Coríntios 10, 38 foi o texto que nós pregamos domingo passado, diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós temos que cultivar o fruto do Espírito. Meus irmãos, mais importante do que nós recebermos a aprovação de quem quer que seja deste mundo, o mais importante é nós sabermos que nós estamos no caminho certo, que nós estamos praticando o amor, amando a Deus, amando o próximo. É mais importante nós sabermos que nós temos alegria, não uma alegria passageira, baseada em coisas deste mundo, mas uma alegria baseada em Deus, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz. Mais importante é nós termos a paz, não uma paz também que o mundo dá, mas a paz que Cristo dá.
Mais importante é nós exercermos a paciência, a longanimidade, seja nas tribulações, seja nos relacionamentos. Mais importante é nós usarmos de bondade, de benignidade, sermos inclinados a sermos bons para com aqueles que estão à nossa volta. Mais importante é nós sermos fiéis. A fidelidade muitas vezes está sumindo, irmãos. Falta de compromisso. As pessoas fazem compromisso, fazem no casamento, fazem quando são recebidos como membro, mas não praticam isso. Tem que ter fidelidade, tem que ser fiel, tem que ser manso. Hoje há uma luta enorme, tudo é o meu direito, é o direito que eu tenho. Mas não há às vezes mansidão, domínio próprio. Ou seja, muitas vezes as pessoas, como nós falamos anteriormente, não querem contrariar a si mesmas, por isso não têm domínio próprio, não sabem se dominar. Às vezes nem aquilo que falam conseguem ficar calados, se dominarem. Então nós temos que praticar isso, porque isso glorifica a Deus. Deus olha para nós e a gente tem que entender que Deus, meus irmãos, é um Deus que sonda mente e corações. Nós temos que glorificar a Deus, as pessoas têm que ver as nossas boas obras, mas o mais importante é que Deus veja em nós isso que nós estamos fazendo. E nós temos oportunidades no nosso dia a dia para exercer essas virtudes. Deus tem nos dado e nós temos que fazê-lo para a sua glória. Cultivar o fruto do Espírito. Concluindo, irmãos, Deus precisa achar em nós frutos para a sua glória. E nós precisamos frutificar como resultado desse andar no Espírito. Precisamos frutificar como resultado de não servir à carne. E precisamos frutificar como resultado de cultivar esse fruto do Espírito. João 15:2, o Senhor Jesus ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Que nós sejamos limpos, não cortados, irmãos. Que nós sejamos limpos pela palavra, para que glorifiquemos a Deus com muitos frutos. Que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, limpa a minha vida, através da sua palavra, através da ação do Espírito Santo. Para quê? Para que eu produza mais, para que eu tenha mais frutos, para que eu tenha mais fruto do Espírito para apresentar, para que as qualidades desse fruto do Espírito sejam evidentes na minha vida, para que o teu nome seja glorificado. Então, meus irmãos, o primeiro passo é esse. Peça ao Senhor que possa limpar a sua vida. E esse limpar é santificar, esse limpar é aparar as arestas, esse limpar é o desenvolvimento da palavra no nosso coração, é o aperfeiçoamento, para que nós possamos então frutificar para a glória de Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus possa nos abençoar e fazer com que nós possamos frutificar sempre para a glória de Deus. Que a nossa alegria seja apresentar ao Senhor: Senhor, aqui está o fruto, o resultado daquilo que o Senhor tem feito, da graça do Senhor na minha vida, de tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida e tem feito, para o louvor da sua glória. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém? Senhor Deus, nós te adoramos porque a tua palavra nos exorta, a tua palavra nos encoraja. O Senhor não nos deixou só, o Senhor enviou o teu Santo Espírito. Ó Pai, ajuda-nos a frutificar. Quantas vezes, ó Pai, nós temos falhado, quantas vezes nós temos, ó Deus, demonstrado não o fruto do Espírito, mas a obra da carne. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos perdoe, nos dê graça, nos dê o teu favor, nos dê a tua bondade. Ó Pai, age nos nossos corações, limpa, Senhor, limpa-nos pela tua palavra, que a tua verdade nos santifique, que o Senhor, ó Pai, nos ajude, para que possamos produzir fruto para a glória do teu nome, e que as pessoas possam olhar para nós, não para o nosso louvor, mas para a glória do teu nome, que o Senhor olhe para nós e que o Senhor se alegre, ó Pai, com aquilo que nós estamos apresentando, com os resultados da nossa vida. Ó Deus, nós carecemos do Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai, e nós nos inclinamos à Tua vontade e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos ajude. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.